A, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é para nós irmos para a apostila. Bom dia, Ana. Deixa eu ver aqui. Para irmos para a página. Para lá, coisa rápida. Bom dia. Na página 124, tá bom? Pois bem, na aula passada, nós começamos a ver o que foi chamado de República Nova, que é esse período que se estende, né, de 1985 até 2020, ou seja, né, vai estender por algum tempo a mais ainda. Nós vimos lá a sucessão da ditadura com a eleição indireta de Tancredo Neves, a posse de José Sarney e a morte do mesmo Tancredo. Vimos também determinadas questões relacionadas ao governo Sarney e terminamos na aula passada vendo a Constituinte de 1988. Ou seja, né, o que é uma Constituinte? É uma eleição para se votar para uma assembleia, para uma reunião para se elaborar uma nova Constituição. E aí nós trabalhamos com determinados aspectos relacionados a essa Constituinte de 87/88 e abordando, né, abordando leis, abordando situações que fazem parte do nosso cotidiano até os dias de hoje, licença maternidade, licença paternidade, a chamada ampliação dos direitos civis, os direitos do trabalhador, os direitos de várias e várias classes. Ainda assim, a Constituição de 88, né, também tem os seus problemas, também, que não são poucos, ela é contraditória em determinados pontos, ela não é respeitada em outros, como, por exemplo, um artigo que garante que todo brasileiro deve ter uma moradia digna, blá, 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 e tudo mais, né? E aí, gente, dito algumas coisas sobre a Constituição, vamos agora para a página 124, e aí a gente tem as primeiras eleições diretas da história do Brasil depois de quase 40 anos. Então, ou seja, né, lembrando aqui que as últimas eleições, não, quase 30 anos, na verdade, as últimas eleições diretas presidenciais que haviam sido realizadas no Brasil foram as eleições de 1960, aquela que elegeu Jânio Quadros. Aqui nós vamos para de 1989. Maria Vitória, lê para nós, fazendo um favor aqui, se você puder, logicamente, na página 124, as eleições diretas. Pode ler a página 124 toda. Tá bom, Flávio, só um minuto que eu tô abrindo aqui. Sem problema. Página 124. As eleições diretas. Em 1989, no final do governo Sarney, ocorreram as primeiras eleições diretas para a presidência em quase 30 anos. A euforia tomou conta do país e dezenas de partidos lançaram seus candidatos. Fernando Collor de Mello, candidato pelo hoje extinto PRN, Partido da Renovação Nacional, e herdeiro das tradicionais oligarquias de Alagoas, baseou sua campanha no combate à corrupção e em sua figura jovem e carismática. O combate aos corruptos, quando havia sido governador de Alagoas, rendeu-lhe o epiteto de o caçador de Marajás. Já o candidato do PT, ex-metalúrgico e líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu durante a sua campanha os direitos dos trabalhadores, a necessidade de uma reforma agrária no país e o questionamento dos gastos com o pagamento da dívida externa. Lula não era, porém, a única opção de esquerda nas eleições. Leonel Brizola, do PDT, candidato forte no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, promoveu uma campanha política baseada no nacionalismo e na social-democracia europeia. Outras personalidades políticas se inscreveram para concorrer ao cargo de presidente. Nomes como de Ulisses Guimarães, PMDB, Mário Covas, do então recém-fundado PSDB, e até mesmo o do apresentador de televisão Silvio Santos apareceram entre as alternativas nessas eleições. Gente, olha só, o Silvio Santos teve, por alguns dias, ele se lançou candidato pelo então PRONA, né, Partido da Revolução e da Ordem Nacional,
E enquanto o seu nome ventilou para candidato, ele chegou a ocupar o segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. Não, e chegou a ocupar o segundo lugar com possibilidade de uma ascensão meteórica. Mas aí você pode perguntar, Flávio, por que ele não foi o candidato? Por que a candidatura dele não foi viabilizada, né? Existia, não sei se existe ou existia uma lei que concessionários de televisão não poderiam concorrer à presidência da República. Aí a candidatura dele acabou sendo barrada. Mas vocês acham jingles do Silvio Santos na internet, Silvio Santos já chegou, agora é a nossa vez, enfim. Mas a candidatura dele não foi aprovada. Esse Mário Covas o Maria Vitória é o avô do Bruno Covas, avô, falecido, foi governador de São Paulo, eleito e reeleito pelo PSDB, né? E falecido acho que ele morreu em 2000 ou 2001, se eu não me engano. Já era um político, já mais de idade e tudo mais. Ele é o avô do Bruno Covas. Já é uma família de políticos tradicionais de São Paulo, né? Já de algum tempo. Exatamente, Maria Vitória, muito bem lembrado. Que coisa de nova política, nada. Mas assim, vamos colocar uma coisa, né? O Bruno Covas é um camarada mais tranquilo, é um camarada de direita, mas uma direita respeitável. É que nem o Jajá, né? O Mário Covas também não era. Mário Covas foi um dos fundadores do PSDB, um político que lutou contra o câncer, enfim, foi um guerreiro. Foi um guerreiro, é alguém que merece o respeito. A gente pode não concordar, mas ele não era intolerante e idiota como o Bolsonaro e a estirpe dele, né? a gangue dele, vamos dizer assim. E cala a boca porque eu já estou falando demais. Maria Vitória, isso é explicado, sim. O Covas, né, dele ganhou a eleição aí por alguns fatores. Um é o próprio fator familiar mesmo. O segundo é o apoio do João Dória na eleição acabou sendo decisivo para ele. E um terceiro fator também é a questão da própria esquerda não ter conseguido se reorganizar. A esquerda está nesse processo assim, né? O Lula cai, não é que cai, né? A gente vai falar no Lula daqui a pouco, mas o Lula já está naquela hora de pendurar chuteiras, virar e falar assim, olha, eu já fiz o que eu podia, de certo, de errado, eu vou fazer outra coisa da vida, eu vou, sei lá, contar minhas experiências, eu vou sentar com os mais jovens, mas eu não quero saber mais de política como linha de frente, não. Então, isso também explica a vitória do Bruno Covas em São Paulo. Apesar do Boulos ter tido muitos votos, eu fiquei satisfeito. Eu queria que ele tivesse ganho. Eu falando de novo. Mas aqui quem está aqui é tranquilo, eu posso falar. Embora eu queria que o Boulos tivesse ganho, né, e ele era uma boa possibilidade, o sobrenome Covas, Maria Vitória, você está certo, ele é bem forte até os dias de hoje. E olha só que ironia, gente. No segundo turno, o PSDB perdeu no primeiro turno, no segundo turno para as eleições foram o Lula e o Fernando Collor de Mello. E o PSDB apoiou o Lula no segundo turno. Uma coisa que aconteceu só nas eleições de 1989. Posteriormente, né, de 1994 até 2016, sempre foi o PT contra o PSDB, o PT contra o PSDB. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas em 1989, o Mário Covas, então um cacique forte do PSDB, articula o apoio à candidatura do Lula no segundo turno, coisa que não deu certo, o Collor venceu. Maria Vitória, pode ler na página 125, fazendo favor para nós? Após o primeiro turno, Collor, do PRN, e Lula, do PT, foram para a disputa do segundo turno. Apesar do empate técnico, na maior parte da fase final, o apoio dos principais veículos de comunicação a Collor, evidenciado na edição e manipulação de cenas do último debate pela televisão, foi decisivo para a vitória do candidato do PRN, que se tornou o primeiro presidente eleito diretamente desde Jânio Quadros. Então, pessoal, a gente tem aqui, né,
Na página 127, depois vocês leem o texto complementar para mim, fazendo favor. Não precisa de ler agora, não. Falando dessa situação do Jornal Nacional, da manipulação do último debate, no qual fala do Lula foi cortada. Então, você tem ali, né, dentre réplicas e tréplicas, a fala do Lula foi cortada. E nós temos aqui, né, até o próprio João Batista de Oliveira Sobrinho, que era o diretor de planejamento técnico da Globo, escreve sobre isso. E aí a gente tem, né, o Collor ele é eleito o presidente mais novo da história do Brasil. E o curioso, gente, o Jânio Quadros, quando eleito, tinha 43 anos de idade. O Collor, quando eleito, tinha 40 anos de idade. E aí até mesmo um gesto simbólico, o Collor vai lá procurar o Jânio Quadros aí já mais um senhor de idade e tudo mais, né? E o Jânio Quadros vira para o Collor e fala assim, meus parabéns pela sua vitória e tudo mais, mas eu creio que a sua eleição não foi algo bom. Aí o Collor perguntou, mas por quê? Eu falei assim, não, você é muito novo. Eu falei assim, não, mas eu sou 3 anos mais novo só do que o senhor, quando o senhor foi eleito. E o Jânio Quadros responde para o Collor, isso você viu no que deu o meu governo. E o Collor também tivemos uma catástrofe governamental. Tivemos. E aqui, gente, vamos ver esse governo caótico. O caçador de marajás acabou se tornando o maior deles. O que é o marajá? É aquele que autodepreciatismo, quase por aí, né? Gente, o que é o marajá? O marajá é uma figura da história indiana que vive do trabalho dos outros, que vive confortavelmente do trabalho dos outros. E curiosamente, a TV Manchete ia lançar uma novela um ano depois do processo de impeachment do Collor, chamado O Marajá. A família Collor entrou na justiça e a TV Manchete, a então extinta TV Manchete, teve que suspender essa novela. Vocês acham o link dela na internet e tudo mais? Era uma novela com o Collor como presidente, como personagem principal. É referência direta mesmo. Mas vamos ver o governo Collor mesmo. Pessoal, página 127. Maria Vitória, por favor. O Plano Collor. Um dia após a sua posse, o presidente anunciou um ousado plano para combater a inflação. O Plano Collor determinou novamente o congelamento dos preços e estabeleceu uma nova moeda em substituição ao cruzado novo, o cruzeiro. O Estado também cortou uma série de gastos e realizou inúmeras demissões. Para aumentar a arrecadação, foram criados novos impostos e outros sofreram aumento. O plano também deu início a um processo de privatização de empresas estatais e de abertura do mercado brasileiro para os produtos estrangeiros. O país começava a adotar a política neoliberal. Pode continuar aqui embaixo. No entanto, a medida do Plano Collor que provocou a maior repercussão foi o confisco das poupanças. Ficou determinado o bloqueio das contas de quem possuísse mais de 50 mil cruzados novos em sua poupança. Muitas pessoas que dependiam desse dinheiro ou que o haviam acumulado durante a vida ficaram sem poder utilizar esses valores durante um período de 18 meses. Essa medida provocou muita insatisfação entre diversos setores da sociedade. E o descontentamento foi agravado pelo fato de o Plano Collor não ter resolvido o problema da inflação. Além disso, a economia brasileira não passava por uma recessão tão grande desde os anos de 1960. Gente, e sobre a medida mais impactante do plano Collor foi essa do confisco das cadernetas de poupança. 50 mil cruzados seria hoje, trocando em valores atuais, seria algo em torno de 3 mil reais, 3.500 reais. E de 3.500 reais para cima, você tinha a sua poupança confiscada. E pessoas, como a Maria Vitória acabou de ler para nós aqui, pessoas que
que fizeram economias por uma vida inteira tiveram essa imobilidade no seu dinheiro. E aí, pessoal, a situação ficou pavorosa, porque muita gente vendeu casa, muita gente vendeu carro. Oi, gente, participação especial na aula do Flávio. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Estou ouvindo aí, sabe? A aula sobre colo. A primeira festa de aniversário dessa pessoa aqui foi no governo Collor. Ele vai contar para vocês. Eu já ia falar isso já. Então, o governo criou um mecanismo para você poder utilizar o dinheiro. Por exemplo, se você emitisse um cheque de compras, por exemplo, em supermercado, você poderia movimentar esse dinheiro, mas eram poucos os casos. Aí que entra a minha primeira festa de aniversário. A minha primeira festa, minha única festa quando criança de aniversário na vida. Não, minha única quando criança, como eu falei. Exatamente, não é? Pois é. A Daiane tá falando aqui, eu estou de olho, né? Não, eu falei quando criança, quando adulta eu já fiz algumas já, né? Principalmente depois que eu comecei a namorar com a Daiane, aí isso virou algo mais corrente. Mas como é que eu ganhei essa festa, né? O meu pai tinha, como muitos brasileiros naquele momento, tinha dinheiro na poupança. E aí ele emitiu um cheque, ele deu um cheque para um dono do supermercado e fez uma compra, quase que comprou um supermercado inteiro. Foram 3 picapes de compra lá em casa. Aí bom, e comprou muita coisa, comprou leite condensado, chocolate, enfim, eu fiz a festa. Eu e meu irmão, na época eu tinha 5 anos de idade. Gente, quando o meu pai tinha feito um acordo com um camarada, né, que ele faria essa compra, emitiria esse cheque, faria essa compra, depois devolveria parte dessas mercadorias para pegar o dinheiro. Só que o camarada não cumpriu esse acordo, não. O que acontece? Ele chegou, estava próximo do meu aniversário, aí minha mãe virou e falou assim, falou com meu pai, Flávio, o nome do meu pai também é Flávio, né? Flávio, vamos fazer uma festa pro menino, né? Vamos fazer uma festa que a gente nunca fez. A gente nunca fez uma festa de aniversário para ele. Aí eu lembro, gente, bolo de palhaço, refrigerante, também tinha suco, tinha beijinho, tinha cajuzinho, tinha um monte de coisa. Um monte de coisa. Graças a esse confisco da caderneta de poupança, eu ganhei a minha única festa de aniversário na infância, na vida. Então, para muitos foi motivo de choro, né? Mas para mim é motivo de uma boa recordação, vamos dizer assim. Mas, gente, os depoimentos sobre esse confisco das cadernetas de poupança, eles são pesados demais. Pessoas, por exemplo, que tinham vendido uma casa para comprar outra e tudo mais, tiveram a sua poupança congelada. E imagina só, você vendeu aquele imóvel, coloca o dinheiro na poupança. Poupança ou conta corrente, viu? Caderneta de poupança é muito falar. Conta corrente também fica congelada. Pega esse dinheiro, coloca ele na poupança ou na conta corrente. E da noite para o dia você descobre que aquele dinheiro está imóvel. Eu tive um professor que falou de um caso de um camarada que morreu, né, que viu que aquele dinheiro estava imóvel. Ele já era um senhor, né, que viu que aquele dinheiro estava imóvel e caiu duro na fila do banco. Aqui, na época não tinha caixa eletrônica, na época, o caixa do banco virou para ele e falou assim, o senhor está com esse dinheiro sem poder movimentar e tudo mais, o camarada caiu para trás, morto, assim, sem reação. Então, qual que é a história do seu time? Não está tentando lembrar? Ele vendeu o bar e aí eles confiscaram o dinheiro, né? E depois receber não sei quantas parcelas. A Daiane aqui está me lembrando também da história do tio dela. O tio dela tinha um bar. Aí ele vendeu esse bar. Quando ele foi ali receber o dinheiro, né, estava confiscado também, e ele recebeu em parcelas minúsculas. Gente, Maria Vitória, qual é o objetivo? Lembra lá que em outra aula eu falei sobre a produção e consumo, falando, né, que o que gera inflação? A velha lei da oferta e procura dentro do capitalismo, né? Consumo alto, oferta baixa, aumento de preço.
O que a ministra Zélia Cardoso de Mello pensou? Ela pensou que se eu retrair o consumo, o preço das mercadorias cai. Aí ela virou e falou assim, então vamos confiscar. Vamos tirar o dinheiro da poupança, que ela não vai se movimentar. E as pessoas não terão dinheiro para poder consumir. Então, a tentativa de abaixar a inflação, além de outras medidas, Maria Vitória, tinha como principal o congelamento. Poupança congelada você não compra. Você não compra, a mercadoria não sobe. Mas, gente, mas que tiro no pé. E, meninos, qualquer um que fala hoje em dia, que nem a coitada da Dilma, né? Foi dito no tempo da Dilma que a Dilma estava com risco de confiscar cadernetas de poupança. Isso hoje em dia não é possível mais. Ou seja, né, é até possível, mas você precisa de aprovação da Câmara e do Senado para fazer esse confisco. Então, ou seja, né, se algum governante fala em confiscar bens, confiscar caderneta de poupança, ele teria que mandar esse projeto de lei para a Câmara dos Deputados, para o Senado, e aí sim, com a autorização desses dois, ele poderia fazer confisco. Então, ou seja, né, então hoje em dia isso não acontece. Porque se qualquer governante mandar esse projeto de confisco para a Câmara e para o Senado, as pessoas vão e tiram o seu dinheiro da poupança. Isso é simples, da poupança, conta corrente, ou quer que seja lá. E outro ponto de fundamental importância também, pessoal, hoje em dia as pessoas têm mais investimentos diversificados. A poupança naquela época era um investimento porque os juros de poupança eram altos. Eram altos por quê? Porque a inflação era muito alta no Brasil. Então, não é que se dá para ganhar dinheiro com poupança, né? Ah, sim, o Maria Vitória, é do Gessé Souza, eu já ouvi falar nele já. Eu já ouvi falar nele. Outro dia eu vi uma entrevista do Gessé Souza na Galãs Feios, né? Que é um negócio, não, são youtubers de política. E, Maria Vitória, eu vou ler também um tempo. Deixa as feiras chegarem e tudo mais, eu vou ver se eu compro e leio. Muito bom. Gente, e essa é a elite do atraso. E volto a repetir, essa é a elite do atraso. Muito bem lembrado, Maria Vitória. Muito bem lembrado. Bom, gente, vamos lá. 3.2, crise do governo Collor, página 128. E é um caso curioso, eu gosto muito dessa matéria, porque ela é boa e porque eu vivi muita coisa aqui, então eu posso ter uns lapsos de memória, assim, tudo mais, falar só, eu, por exemplo, acabei de falar da minha festa de 5 anos, e dessa eu me lembro, tinha um bolão de palhaço grandão, assim, aquele bolo de palhaço clássico do início dos anos 90. Maria Vitória, continua para nós, lendo aqui, fazendo um favor, 3.2, crise do governo Collor. O ano de 1992 marcou o início de uma grave crise política no governo de Fernando Collor. Após as denúncias feitas pelo seu irmão, Pedro, começaram a ser divulgadas possíveis irregularidades em torno do presidente durante o seu mandato. Segundo fortes acusações pela atuação de seu secretário, Paulo César Farias, o presidente supostamente havia se envolvido em crimes de desvio de dinheiro público. Isso evidenciou uma situação contraditória. Collor, que havia sido eleito tendo como um dos lemas o combate à corrupção, sofria acusações do mesmo tipo. Além disso, as imagens da Casa da Dinda, residência do presidente em Brasília, circularam pela imprensa, e o seu luxo e a sua ostentação causaram indignação. As denúncias feitas pela imprensa deram início a uma grande comoção popular. Em resposta às acusações, em agosto de 1992, Collor, em um discurso na TV, convocou a população para sair às ruas vestindo as cores verde e amarelo em demonstração de apoio ao presidente. No entanto, no dia seguinte, ao contrário do esperado, milhares de jovens saíram às ruas vestindo roupas pretas em uma demonstração de revolta diante do que vinha acontecendo. Com os rostos pintados com as cores verde e amarelo, os caras pintadas foram às ruas e demonstraram sua indignação com a corrupção do governo, exigindo a saída do presidente. Então, aqui, gente, era o lema do Collor, né? Foi uma frase adotada naquele momento de turbulência. Não me deixem só.
aliando corrupção a uma crise econômica insustentável, você tem a derrubada do presidente. E curioso, né? Esse cenário de corrupção com a crise econômica também foi o que derrubou a Dilma. Embora, volto a repetir, e aí, pelo amor de Deus, eu estou sendo gravado, se você tem um pai mais bolsonarista, desligue a sua câmera, desligue o seu... A câmera já está desligada, né? Desligue esse som e não escute o que eu vou falar aqui. Embora a Dilma, sobre a Dilma mesmo, não pese esquemas de corrupção. Sobre o partido, sobre o PT e sobre outros partidos que fazem parte da base aliada do governo, pese são vários os esquemas de corrupção. Mas sobre a Dilma mesmo, eu, até agora, não vi nada que provasse que a Dilma tinha mãos sujas. Mãos sujas. Se você for ver o próprio Bolsonaro e os esquemas de rachadinha no Rio de Janeiro, ele tem mãos mais sujas do que a da própria Dilma. Agora, o PT e os partidos de base aliada, que na época era o PMDB, o PP, o chamado Centrão, e isso aí é corrupto para o resto da vida. Para a razão a vida. Agora, voltando aqui na situação do Collor, essa situação foi agravada pelas denúncias do irmão do Collor, do Fernando Collor de Mello, o Pedro Collor de Mello. E ele contou tudo, ele vomitou. Essa edição da revista Veja, gente, foi a edição da revista Veja de maior tiragem da história. Foi a mais vendida da história. E aí, o que nós vamos ter, né? Ele esmiuçava a corrupção dentro do governo Collor. E aí, aliado a essa denúncia feita ao pedido do presidente, veio as manifestações de rua, os chamados cara pintadas. E aí você tem, né, manifestações pelo Brasil inteiro pedindo um impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Esse impeachment veio? Veio. E aí a gente tem, né? Vamos lá para a página 129. Maria Vitória, pode ler ela toda, faz um favor? As pressões populares, as ações da imprensa e a fragilidade do partido de Collor no Congresso colaboraram para que os deputados iniciassem uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar as denúncias de corrupção. Diante do aumento das pressões e da comprovação de várias denúncias, o Congresso Nacional decidiu votar pelo impeachment de Fernando Collor. O recurso que cassaria o mandato do presidente estava previsto pela Constituição, fazendo, portanto, parte das regras democráticas. Os deputados e senadores votaram em sua maioria pelo impedimento do presidente, na tentativa de não perder todos os seus direitos políticos. Collor renunciou ao seu mandato. A estratégia foi frustrada, pois, ainda assim, seus direitos foram suspensos e somente retomados 8 anos depois, em 2007, quando o ex-presidente foi eleito senador pelo estado de Alagoas. Após a renúncia e seguindo o que era determinado pela Constituição, tomou posse o vice-presidente Itamar Franco. Gente, e curiosamente, aí eu já estava com 7 anos de idade. Não, sem problema, Maria Clara. Nós estamos na página 129, viu? Povo, aí eu já estava com 7 anos de idade e lembro da votação do impeachment no Congresso. Na verdade, o impeachment do Collor só foi votado na Câmara dos Deputados. Ele não chegou a ir para o Senado. Antes do processo ir para o Senado, o Collor renunciou. Entretanto, o Brasil é tão esquisito que, mesmo com a renúncia do Collor, o que era para ter acontecido com o processo de impeachment dele? Ter parado, ele já renunciou ao cargo. O processo continua. E os direitos políticos dele foram cassados por 8 anos ao final do processo. Com a Dilma, aconteceu algo contrário. O processo passa pelo Senado, mas os direitos políticos da Dilma não foram cassados. Sinceramente, não dá para entender o que aconteceu. No Brasil, isso aqui é complicado demais para ser entendido. E aí, desse modo, né, o Collor ficou 8 anos sem poder. Nossa, já 10 minutos só. O Collor ficou 8 anos sem poder
participar da vida política brasileira. Aí, em 2000, ele tentou a prefeitura de São Paulo, quando os direitos dele já passaram-se os 8 anos, quando se prescreveu, e foi derrotado. Em 2007, na verdade, em 2007/2008, né, ele foi eleito senador pelas Alagoas. Se eu não me engano, ele é senador até os dias de hoje e também envolvido em esquemas de corrupção pela Lava Jato. Olha só que ironia do destino, né? Nessas ironias do destino, você tem ele sendo reeleito, né? Eleito novamente, mas aí dentro do curral, dentro do chamado curral eleitoral dele, que é a região de Alagoas, né? Beatriz, Bia, pode sim, viu? A Dilma foi candidata ao Senado em Minas Gerais, aqui em 2018. Ela foi. Hoje em dia eu digo, infelizmente, eu não votei nela, não, mas se fosse hoje em dia eu votava. Ela não conseguiu se eleger aqui, mas ela foi candidata ao Senado em Minas Gerais, coisa que ela não conseguiu a sua eleição. Atualmente ela pode candidatar a qualquer cargo de importância, prefeitura, governo do estado, entre outros mais. O Lula que não pode ser presidente, ele não pode ser candidato a presidente, não, que está com processo em terceira instância e outras coisas mais. O Lula não. Bom, vamos lá então, povo. Continuando aqui, não por ele ter sido preso, mas por ele estar com outros processos em julgamento. Porque a pena dele ele já cumpriu. E, na verdade, a pena dele foi até revista quando foi revista a ideia de prisão em segunda instância. Mas a pena dele está revista e outras coisas mais, né? Então, mas ele não pode ser, não por ele ter sido preso, Bia, mas sim pelo fato de ter outros processos que estão em julgamento. Maria Vitória, lê para nós o 4, governo Itamar Franco, até o 4.1, o Plano Real. Itamar Franco assumiu a presidência no lugar de Fernando Collor. Sua primeira preocupação foi a de conquistar a simpatia dos partidos que haviam votado pelo impeachment de seu antecessor, o que foi relativamente resolvido pelo fato de ter rompido com o presidente logo no momento em que as denúncias começaram a aparecer. Além de conseguir esse apoio partidário, o político mineiro também se tornou um presidente muito popular e chegou a ter 79% de aprovação entre os brasileiros. Seu mandato ficou marcado pela retomada da produção do Fusca, que havia deixado de ser produzido no país em 1986, cujo objetivo era facilitar o acesso a um carro popular. Além disso, foi em seu governo que houve a maior realização na área da economia, durante os anos 1990, o estabelecimento do Plano Real. Gente, sobre o Plano Real, vocês já não fazem parte de uma geração que viu as mudanças de moeda quase que mensalmente. Eu, ainda quando criança, até os meus 9 anos de idade, me lembro muito das mudanças de moeda. Então, ou seja, né, eu lembro de cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real e real. Lembro disso tudo. Passaram pelas minhas mãos, ainda minhas mãos de criança que iam comprar bala na venda e outras coisas mais. Todos esses tipos de moedas. E o Plano Real veio trazer uma estabilidade financeira, monetária, que o Brasil vive até os dias de hoje. Ainda bem. E aí, gente, nós vamos ver características do Plano Real que permitiram o controle da inflação. Gente, e outra coisa sobre o Itamar Franco. O Itamar Franco, né, fez um governo que resolveu o problema da economia, ele pegou uma economia problemática e deu conta dela em 2 anos. Ele fez um governo que acabou com a inflação e ele fez um governo que cresceu economicamente. O Brasil cresceu nos anos Itamar. Só para vocês terem ideia, gente, o ministério do Itamar Franco foi tão diverso, mas tão diverso, que fez parte do ministério do Itamar Franco Fernando Henrique Cardoso, que depois foi eleito presidente em 94, Ciro Gomes, que a gente não precisa nem de apresentar,
e vários políticos de composições partidárias muito diferentes. O que o Itamar Franco fez? Falou assim, olha, o Brasil está uma loucura. E ele convidou todos os partidos, seja da esquerda ou da direita, para fazer parte do governo dele. Convidou todos mesmo. O PT não quis. O PT virou e falou assim, não, eu não quero isso não. O José Disseu, que na época era um cacique forte do PT, virou e falou assim, não, eu não quero entrar nessa não. E aí, mas os demais partidos da esquerda ou da direita entraram, abraçaram a causa. E aí, como eu falei, o Ciro Gomes foi ministro do Planejamento e Gestão, o Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Fazenda, pessoas de composições partidárias diferentes. E ele trouxe um pouco de passividade, gente. O Itamar Franco era de pouca fala e muito trabalho. Foi um grande presidente. Discreto. Ele morreu em 2011, aos 81 anos de idade. Não saiu com esquema de corrupção. Flávio, você está sendo puxa-saco do Itamar. O Itamar Franco, depois ele foi eleito governador de Minas Gerais em 1998. Não fez um bom governo. Não fez. Ele pegou uma situação aqui que ele não descascou o abacaxi. Mas, como presidente da República, ele trouxe a conciliação nacional necessária de ser feita. Coisa que o Temer não fez e coisa que o Jajá passa longe de fazer. Então, ou seja, gente, tem que ter... Coisa até que o Lula fez. O Lula foi um camarada de conciliação. Tem os seus problemas de corrupção? Tem. É jogada a culpa do Brasil estar nessa crise no PT até hoje, né? Sendo que o PT já tem 4 anos que está fora do poder. Lembre-se sempre, Temer não é PT, tá? Bom, e aí vamos continuar aqui, pessoal. Vamos ver esse plano real. Maria Vitória, pode ler a 130 e a 131 para nós, fazendo favor? Elaborado pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real tinha como principal objetivo a contenção da inflação, que já havia atingido a média anual de 477%. Para tanto, o cruzeiro foi gradativamente transformado em cruzeiro real e posteriormente em real. Essa nova moeda foi equiparada ao dólar estadunidense, o que facilitou as importações de máquinas e matérias-primas para a produção. O governo também diminuiu a emissão de moeda, elevou os juros e promoveu uma política de privatizações para reduzir os custos públicos. Diferentemente de todos os outros planos, o Plano Real foi bem sucedido em combater a inflação, problema que já durava décadas no país. O programa também confirmou a política de abertura da economia brasileira ao mercado externo, no contexto da expansão da globalização e do neoliberalismo. O sucesso do Plano Real, com a inflação chegando a atingir menos de 1% ao mês, garantiu ao ministro Fernando Henrique Cardoso uma enorme popularidade. Esse fato colaborou para que nas eleições para a sucessão de Itamar, o ministro, candidato do PSDB, derrotasse seu principal adversário, Lula, ainda no primeiro turno. Então, aqui, gente, o que o Plano Real trouxe de novo? Ele não trouxe, na verdade, ele não trouxe confisco, ele não trouxe congelamento de preços. E ele trouxe a paridade entre o real e o dólar. Só para vocês terem ideia, gente, olha só que sonho. No início do Plano Real, R$1 equivalia a $1 no mercado internacional. R$1 já valeu $1. Exatamente, Bia. Exatamente. Gente, sobre isso eu vou falar daqui a pouco. E ele trouxe essa estabilidade fazendo transformações de valores nessa transição monetária. Vai fechar na minha cara a qualquer momento. A gente volta daqui a pouco no próximo link, tá bom? 7h45. Não, nem tanto, Bia. Depois a gente vai falar sobre isso, tá bom? Não, nem tanto, não. Porque o poder de compra naquele momento brasileiro ainda era menor do que era hoje em dia. Mas é inegável que a economia cresceu. Uma coisa que eu falo, gente, quem é o pai do Plano Real? O Itamar Franco. Mas o Fernando Henrique